Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Efésios capítulo 3, o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Se o nosso objetivo é fortalecer o nosso amor para com Deus, um excelente procedimento é o de fortalecer o nosso homem interior. O que é este homem interior? Ouça, está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos seres tricótomos, formados por espírito, alma e corpo. Tudo que diz respeito ao mundo natural é operado pela alma e pelo corpo. É por onde exercitamos os nossos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Nosso homem interior tem como eixo principal o nosso espírito humano. Para distinguir um do outro, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem exterior, ele pode se envelhecer, mas o nosso homem interior jamais se envelhece. Pelo contrário, ele se renova dia a dia. Agora, devemos atentar que, em que pese o fato do nosso homem interior estar unido com o Espírito de Deus, isso é o que está em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 17, o fortalecimento do homem interior não é automático, depende da nossa iniciativa. O que faz enfraquecer o homem interior? Ouça, está em Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha repentinamente como um laço. Nós vimos lá atrás de que o Senhor nos santifica em tudo, para que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo fiquem irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o Senhor está dizendo, para que aquele dia não nos pegue como um laço quando estamos envolvidos com todo tipo de orgias, embriaguez e preocupações desse mundo. Temos visto que o maior antídoto para vencer a tentação desta natureza é desenvolver e fazer crescer em nós o amor pelo Senhor. E esse fortalecimento passa pelo fortalecimento do nosso homem interior. Só assim poderemos nos livrar dos laços desse mundo. E como podemos fortalecer o nosso homem interior? Ouça. Está em 1 João, capítulo 5, o versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito. Observe que o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 6. E como ele faz isto, como ele testifica a verdade, ele o faz em conjunto com a água e com o sangue. Agora, ouça, em Mateus capítulo 22, o versículo 29, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Observe que as Escrituras é figurada pela água, e o Espírito Santo concorda com o que as Escrituras diz. Ou seja,
O conhecimento das Escrituras é a matéria-prima para que o Espírito testifique o que ele está nos transmitindo por meio da verdade. Ouça, está em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. No verso 24 continua, para os que foram chamados, isto é nós, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, o Espírito Santo, ele concorda com a água, que é a palavra de Deus, as Escrituras que nós precisamos compreender e estudar, e ele concorda com Cristo crucificado na cruz, porque dali veio o sangue. Ele concorda com a água e ele concorda com o sangue. Assim, para fortalecermos o nosso interior, nós precisamos, primeiro, orar para que o Espírito de Deus nos ilumine no estudo da palavra de Deus. Segundo, nos aplicar ao estudo tendo por foco conhecer a Cristo e esse crucificado. Terceiro, aplicar o sangue de Cristo em tudo aquilo que destoa em nós da sua bendita vontade. Quarto, deixar-nos liderar pelo Espírito Santo para seguirmos o Cordeiro, que é Cristo, o Senhor. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.